obrigada pela oportunidade. O meu título está na tela, nos slides, então não preciso repeti-lo por causa do tempo. Bem, o objetivo da proposta é analisar os discursos dos articulistas da imprensa carioca, publicados durante a 19ª Exposição Geral da Escola Nacional de Belas Artes, em 1912, que concedeu o prêmio de viagem ao exterior ao aluno da EMBA, Levino Fanzers. Se antes da publicação do resultado da premiação o jovem artista era tido como forte concorrente, tão logo foi anunciada a concessão da Laurea Máxima, as opiniões se dividiram e os debates se acirraram entre os favoráveis e os que se posicionaram contrários à decisão do júri. Dada a impossibilidade de abordar, então, todas as críticas levantadas sobre o salão, optou-se por um recorte que revela a diversidade de pensamentos sobre a concessão do prêmio então, ao artista, além de outras questões e propostas radicais que vão da renovação do ensino artístico à extinção da EMBA, promotora dessas exposições gerais. As ideias mais arrojadas, mostram certa repugnância a determinados temas e valores estéticos passadistas e apontam a necessidade de renovação das gramáticas criativas e a busca por uma arte nacional. O pintor Levino Fanzers, então estudante da Escola Nacional de Belas Artes, desenvolveu profícua e duradoura carreira no Rio de Janeiro, deixando um imenso legado que revela alguma vontade de romper com os valores do passado. Embora integre hoje importantes acervos institucionais e também coleções privadas, sua obra permanece praticamente ignorada e à margem das publicações da área. O mesmo ocorre com muitos outros artistas brasileiros e estrangeiros formados pela mesma instituição, incluindo docentes que atuaram na escola da Proclamação da República às primeiras décadas do século XX. Tal realidade apenas confirma que ainda há muito a estudar sobre o tema, para que se possa traçar um panorama mais justo e verdadeiro do estado da arte no país, de modo especial nesse período citado. Então, agora um subtítulo da formação à conquista do prêmio de viagem. Em razão de Levino Fanzers ser pouco conhecido no meio acadêmico, abrimos parênteses para breve apresentação do pintor. Nascido em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do Espírito Santo, transferiu-se com a família aos 7 anos de idade para o Rio de Janeiro, onde se deu sua formação artística. Herdou do pai, Salvador de Araújo Fanzers, natural de Ilhéus, na Bahia, a vontade de viver da arte. Esse artesão, decorador de paredes e de peças sacras, para ganhar o sustento, deslocava-se por várias localidades à procura de trabalho, circulando por municípios do norte do Espírito Santo, até chegar ao sul, fixando-se em Cachoeiro do Itapemirim, em 1882. Nessa cidade, casou-se com a professora Maria Josefa de Vasconcelos Fanzers, irmã do futuro presidente do Estado, José Marcelino de Vasconcelos. E também ali nasceram os filhos do casal, Alexis, Astreia e Levino, mais jovem. Com o intuito de aumentar a renda e dar melhores condições de vida à família, Salvador transfere-se para o Rio de Janeiro em 1891. Por revelar precoce vocação para a pintura, Levino Fanzers, de longa data, auxiliava o pai, aceitava algumas encomendas e aspirava a cursar a Escola Nacional de Belas Artes. Mas o sonho acabaria tendo que ser postergado, segundo alguns por dificuldades financeiras, segundo outros por ter sido reprovado pelo professor de pintura Rodolfo Amoedo em 1902, fato que ainda carece de comprovação. Em 1904, matriculava-se no Liceu de Artes e Ofícios, onde, segundo o próprio artista, aprendeu rudimentos de pintura com Evêncio Nunes e Arthur Machado, mas o maior estímulo para prosseguir teria vindo do próprio diretor da academia, que sempre o estimulou bastante. Ele costuma dizer, então, que ele
lhe dispensava finezas cativantes. É uma entrevista que ele dá ao jornal Época, no Rio de Janeiro. Esse incentivo teria encorajado, então, o jovem a matricular-se como aluno livre da Escola Nacional de Belas Artes, em 1910, tornando-se aluno de João Zeferino da Costa, desenho de modelo vivo, e João Batista da Costa, professor dele de pintura, pelos quais manifestaria, então, grande admiração e reconhecimento. Principalmente de Batista da Costa, sofre nítida influência, a quem ele chamava então do poeta da nossa paisagem, afirmava então que foi vendo as telas do mestre, contemplando aquelas águas paradas e aqueles recantos de paisagem que auri ensinamentos e inspirações. Estimulado então pelos mestres, quando cursava ainda o segundo ano da EMBA, enviou alguns trabalhos à Exposição Geral, em 1911, angariando menção honrosa com essa tela, então, que está aí, vocês estão vendo. A deferência aumentou a confiança do jovem, que decidiu, então, concorrer à 19ª Exposição Geral, em 1912. Embora, na época, a temática mais privilegiada de suas pinturas fossem as paisagens, em que transparecia a identificação com as telas de Batista da Costa, como citei, e o fascínio pelos ambientes rurais, em casas simples, caminhos de chão batido, rios e lagos margeados por flamboyantes, ipês e outras árvores frondosas e floridas, em cujas águas se projetavam esses matizes coloridos, Fanzeles enviou ao salão duas telas, Visão e Crepúsculo. Esta última, que estamos vendo, uma paisagem, enquanto Visão centrava-se na figura de Judas, com a qual conquistaria o prêmio de viagem ao estrangeiro. Essa tela encontra-se desaparecida. Isso confirmava que os trabalhos com figura humana eram mais valorizados pela academia, como observaram alguns articulistas. Da inauguração da 19ª Exposição Geral, em 31 de 8 de 1912, a data em que o júri definiu a lista de premiados, em 16 de 9 do mesmo ano, os articulistas dos diferentes órgãos da imprensa carioca publicaram inúmeras matérias discorrendo sobre os trabalhos dos participantes. Parte delas destacou os nomes já consagrados entre os professores da instituição promotora do evento, a outra versaria sobre a participação dos estudantes e artistas ainda jovens. Enquanto alguns cronistas algumas crônicas, melhor dizendo, eram verdadeiros panegíricos a certos artistas já consagrados, outros não poupavam até mesmo artistas, professores da Escola Nacional de Belas Artes, que participavam do salão como hors concours. Uns os acusavam de falta de imaginação ou de preguiça, outros de repetição monótona de pinturas históricas ou mitológicas, já soterrados pela frequência, como observou o crítico do Jornal do Brasil, Bueno Amador, em 17 de setembro de 1912. Esse mesmo cronista enaltecia dois aspectos que ele considerava importantes, de modo especial, nos participantes mais jovens: terem expurgado do salão a quitanda que a condescendência dos júris anteriores deixava entrar, enchendo as paredes de jabuticabas, bananas e grumichamas, e por abolirem os quadros que não mais representam, então, as clássicas manchas e os ultraclássicos, estudos esses que nunca deveriam ter saído dos ateliês. Então, também uma crônica de mesmo ano, 1912, em setembro. Bom, se Levino não era unanimidade entre os que faziam prognósticos sobre os candidatos mais fortes ao prêmio de viagem, também não era o grande azarão. Isso porque, da abertura do salão até a divulgação dos resultados das escolhas do júri, suas obras receberam observações positivas de parte dos articulistas, enquanto outros, mesmo não vendo com grande mérito os dois trabalhos, Crepúsculo, a tal paisagem, e Visão, protagonizada por Judas Iscariotes, não tentariam depreciar esses quadros.
Bom, outro subtítulo da intransigência à divergência de posições. Na já citada crônica publicada no Jornal do Brasil, em 4 de setembro, logo após a abertura do salão, Bueno Amador mencionava que, sem receio de contestação, havia entre os artistas novos alguns destaques. J. Bordon, Navarro da Costa, J. Bruno, Silvia Meyer, Fanzers, Kaplonch e Arnaldo de Carvalho. Na pintura de Fanzers, destacava as revelações luminosas de sua palheta original e sua imaginação. Em matéria publicada no mesmo periódico, 10 dias depois, Amador reforçava a apreciação sobre as obras de Fanzers, destacando, entre outros elementos poéticos, as composições equilibradas e a harmonia das cores, além de certas particularidades e inovações na fatura pictórica, que o colocavam como forte candidato ao prêmio do Salão. Levino Fanzers exibe dois trabalhos, notando-se neles a predileção pela paisagem, e é nesse ponto que o pintor mais se acentua, dando impressões acabadas e aspectos de tons apreciáveis. Os quadros de composição apresentam algo de poético e dão motivo para coroçoar o artista. Visão, embora não possua todas as qualidades de um quadro completo, é uma composição bem lançada, que demonstra o valor do artista. Seus trabalhos revelam uma têmpera nova e um modo de fazer que já vão caracterizando o estilo, dando-lhe personalidade, e nisso está o seu maior elogio. Se isso confirma que, antes de divulgado o resultado da premiação pelo Conselho Superior de Belas Artes, Fanzers era apontado como um dos fortes concorrentes, além de receber críticas favoráveis aos trabalhos expostos no salão, tão logo foi anunciado o nome do contemplado com o prêmio de viagem, as opiniões se dividiram a respeito da decisão, então, do júri. Alguns não escondiam a decepção ao constatarem que o preferido de todos os críticos, João Batista Bordão, fora preterido. Assim, os mais afoitos iriam dirigir ataques não apenas ao artista vencedor, Levino Fanzers, mas também à comissão julgadora e à Escola de Belas Artes, opiniões essas que, no entanto, não seriam consensuais. No dia 17 de setembro, a imprensa publicava a lista de premiados e, obviamente, que todas as atenções se voltaram para o ganhador do prêmio de viagem ao exterior, que representava o reconhecimento à consagração do artista, tornando-se explícita a divergência de opiniões. Alguns articulistas mesmo preferiram, então, não opinar, ou porque não quisessem discutir o mérito da questão, por acharem justa a decisão do júri, ou até por se sentirem incapazes de fazer uma reflexão mais criteriosa sobre os trabalhos vencedores, que justificassem, então, certamente a posição favorável ou desfavorável. Tanto é que houve quem incumbisse o próprio contemplado de discorrer sobre as telas, por ele submetidas ao júri, como fez o articulista não identificado do jornal Época, formulando a Fanzers também algumas perguntas, então, nesse momento. No preâmbulo da entrevista, o jornalista destacava: o Conselho Superior de Belas Artes, sob a presidência do ministro do Interior, resolveu conferir a Levino Fanzers o prêmio de viagem do Salão desse ano, ao qual o artista concorreu com seus magníficos quadros. O premiado agora é uma das nossas mais legítimas esperanças artísticas. Muito moço, pois ainda não tem 30 anos de idade, não pertence ao número dos que logram vencer mais pelo calor da proteção e dos empenhos do que mesmo pelo próprio valor. Isso é uma entrevista publicada em 18 de setembro. Indagado pelo entrevistador sobre o gênero de sua preferência, o artista respondeu que preferia a paisagem e o retrato, mas que detestava o retrato como cópia servil, o que significava, por si só, o distanciamento dos valores da tradição pictórica, preferindo representar o retratado com liberdade poética e concepção criativa mais pessoal.
Sobre a execução de Visão, quadro com o qual obteve o prêmio de viagem, afirmava ter recorrido a modelo vivo para a representação da figura principal, envolvendo-se em verdadeira odisseia, devido às dificuldades que encontrei para conseguir modelos aptos. Assim, o de que me utilizei deixava muito a desejar. Não houve meio de conseguir dele atitude em que no meu quadro Judas é representado. Foi minha irmã Astreia que, entristecida pela tortura em que me via no momento de inspiração, fraternalmente carinhosa, envolveu-se na túnica roxa do díscolo e começou a correr diante de mim, como eu debalde exigia do modelo. Por sua vez, Bueno Amador mudava de opinião em relação às crônicas por ele publicadas anteriormente, já citadas, em que apontava Fanzers como um dos fortes candidatos ao prêmio de viagem, publicando no Jornal do Brasil, em 17 de setembro de 1912, sua veemente discordância da decisão do júri de premiação, que chamava de pesaroso retrocesso das coisas da arte no mundo oficial, que faz descrer da sinceridade dos julgados nos últimos anos em matéria de belas artes. Acusava a escola por acatar essa excelência balofa e desclassificada que se denomina o empenho, e o júri por ter se reunido incompleto, sendo que, por falta de um de seus membros, acabou por conferir o decantado e almejado prêmio a um dos concorrentes considerado dos mais fracos. Lamentava ainda que, além do Conselho de Belas Artes não publicar as justificativas e razões desse prêmio, não ser possível recorrer da decisão dos pareceres da comissão julgadora. Concluí a matéria de maneira radical, advertindo que o governo faça a obra completa, extinguindo a escola por inútil e mantendo apenas o museu, a pinacoteca, em vez de exaurir tantas sombras para prêmios de meios injustos. Para outro articulista do Jornal do Comércio, identificado como Si, em 19 de setembro, concluía o longo texto lembrando que as disputas e divergências de opiniões ocorriam em todas as disputas ao prêmio de viagem da EMBA. Embora não visse de parte do júri a intenção de prejudicar conscientemente o tal Bordon, ou qualquer outro concorrente para favorecer Fanzers, o crítico expunha com certa ironia o que chamava de razão poderosa para premiar a obra deste último. Então, diz ele, segundo uma tradição da escola, os quadros de figura devem ser preferidos aos de paisagem sempre? Mesmo quando as figuras forem péssimas e ótima a paisagem? Provavelmente os júris hão de estabelecer para isso uma relatividade. Como? Certos limites? Quais? Algum critério especial? Por quê? Enfim, é a tradição. Talvez o panorama macabro do Sr. Brocos não lograsse a admissão a este salão. Nele figura de certo porque tem figuras. É a tradição. E nas academias a tradição é tudo. Note-se que estamos bem longe de formular qualquer juízo depreciativo ao Judas do Sr. Fanzers. Apenas lamentamos que o Sr. Bordon não houvesse introduzido alguns calungas nas suas belas paisagens, para vermos os dois artistas julgados em pé de igualdade. Vale destacar, finalmente, no conjunto de matérias levantadas na imprensa carioca, outras questões em torno do prêmio de viagem do salão, que não podem ser desconsideradas. O olhar atento da crítica para a montagem inovadora da exposição, com paredes menos abarrotadas de pinturas e o espaço expositivo sem os exageros de ornamentação e de peças de gesso que apareciam nas edições anteriores, valorizando assim os objetos artísticos apresentados. Ressaltava ainda a necessidade de maior empenho dos artistas por uma arte de caráter nacional, mas sem pejo de chauvinismo. Essa é uma citação de Medeiros. Desvinculando-se da temática religiosa, mitológica ou histórica e voltando-se para a natureza. Na concepção do articulista, isso possibilitaria atingir a almejada liberdade de pesquisa e de criação artística, atribuindo à natureza uma interpretação, visão e sentimento próprios.
No discurso dos críticos, há como citado posições extremistas, que iam então da necessidade da renovação do ensino artístico à extinção da EMBA, sendo que algumas anteciparam premissas que seriam lançadas em São Paulo 10 anos depois, com a realização da Semana de Arte de 22, que seriam então a busca por uma arte de caráter nacional, voltada para a natureza exuberante e a realidade do país, maior investimento na exaltação da cor e na intensidade da luz, valores significativos para a atualização das gramáticas artísticas e o consequente desapego dos valores do passado. Segundo eles, tal investimento acabaria refletindo na mudança do gosto e nas futuras escolhas do júri do Salão da EMBA. Muito obrigada.